Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas voltadas para o Quebrando a Banca. É isso aí, pessoal, nós vamos estudar assuntos que tem grande possibilidade de cair na segunda fase do exame de ordem, algumas outras matérias, alguns outros assuntos que já caíram no exame de ordem, ou seja, ou questões novas ou questões clássicas. Por quê? Porque nós não temos tempo a perder. A segunda fase da OAB, a prova da segunda fase, ela já é no final de janeiro e o tempo é muito curto, pessoal. Por isso nós precisamos ser inteligentes e otimizar o nosso tempo. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Isso aí, se inscreve aqui também, pessoal. Peço que vocês dê um like, porque irá ajudar bastante a divulgar o nosso canal, a publicar os nossos estudos aqui. Peço também que você compartilhe esse vídeo, e você irá estar ajudando o nosso canal e também você vai ajudar outras pessoas a ter acesso a essas informações ligadas a direito do trabalho, processo do trabalho, para todas aquelas pessoas que estão se preparando para o exame de ordem, aqueles jovens advogados, as jovens advogadas que estão iniciando a sua jornada, a sua caminhada na advocacia trabalhista. Hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre um tema mais do que comum nas provas da OAB, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Vou conversar com vocês sobre prescrição. Vou explicar aqui a diferença da prescrição intercorrente, prescrição bienal, prescrição quinquenal, porque a prescrição é um tema muito importante no processo civil e certamente muito importante no processo do trabalho. Quando nós conversamos, pessoal, sobre prescrição, qual é o principal objetivo de nós estudarmos sobre prescrição? É garantir o direito de ação, garantir o direito do nosso cliente. Quando nós estamos na faculdade, nós estudamos bastante a diferença entre prescrição e decadência. Você deve se lembrar que decadência é a perda do direito em si. Na realidade, a decadência ela tem a ver com direito material. Agora que a prescrição ela tem a ver com direito processual. Muitos professores enrolam, falam e não simplificam, deixando claro o que é. A prescrição ela tem a ver com o processo, com o direito processual, porque muitas vezes você ainda tem o direito e processualmente falando você não pode cobrar. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito comum: dívida de banco. Você tem aquela dívida de banco, aquela pessoa tem a dívida do banco. Se passou o prazo prescricional, o credor, naquele caso que eu falei aqui para vocês no banco, ele não pode mais te cobrar. Tanto é que, se ele te cobrar, se o banco te cobrar judicialmente, existe possibilidade, ou melhor, mesmo que ele te cobre, o banco, mesmo que o banco cobre a você extrajudicialmente, e por que não judicialmente, você pode entrar com uma ação de danos morais, porque ele não vai ter mais a possibilidade de cobrar aquele crédito para você. Isso aí ocorre muito. Por isso que muitas vezes você até vai entrar, tentar fazer alguma coisa no banco,
Você vai tentar, por exemplo, pedir um empréstimo e ele não te fornece o empréstimo, porque você está devendo. Aí, certamente, para você fazer esse empréstimo, você vai ter que quitar essa dívida. Isso é direito dele, porque ele não é obrigado a te emprestar dinheiro. Essa é a grande verdade. Aí ele vai falar, você quer dinheiro emprestado? Ou então você quer um cartão aqui do banco? Paga essa dívida aqui. Mas por conta própria ele não pode mais te procurar. Essa que é a verdade. Então, na prescrição, o que vai acontecer? Você não pode mais atuar processualmente. E é isso que eu quero transmitir para vocês, essa linha de raciocínio, no processo do trabalho. Eu coloquei para vocês um exemplo mais do dia a dia, muitas vezes ligado até à área civil, mas nós vamos aqui ligados agora conversar no processo do trabalho. A primeira informação que vocês precisam conhecer sobre prescrição, vocês vão encontrar lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República. Esse inciso, ele já vai estar colocando para você, apresentando para você a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Então, quando conversarmos sobre prescrição ligado a esse assunto, à Justiça do Trabalho, primeira coisa que você vai fazer, como eu sempre falo, você vai no artigo 7º, inciso 29, lá no final do artigo 7º. E ele está falando lá que os créditos trabalhistas têm prazo prescricional de 5 anos, com limite para ajuizar a ação em 2 anos. Ele já falou ali da prescrição quinquenal e da prescrição bienal. Esse mesmo teor do artigo 7º, inciso 29, você também vai encontrar no artigo 11 da CLT. Quando nós conversamos sobre prescrição, são os dois artigos mais importantes. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República e artigo 11 da CLT. Você já sabe que esses dois artigos são importantes. E o que eles estão dizendo? Eu passei para você rápido aqui o conteúdo, a leitura do artigo 7º e do caput do artigo 11. Mas o que você precisa entender? Quando nós falamos sobre prescrição aqui no processo do trabalho, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: essa prescrição, ela se divide em prescrição bienal e prescrição quinquenal. O que é, minhas amigas e meus amigos, a prescrição bienal? É o prazo que o trabalhador tem para juizar a ação, para entrar a ação, e esse prazo ele é bienal, ou seja, se ele foi demitido em 10 de janeiro de 2021, ele tem até 10 de janeiro de 2023 para ajuizar a reclamação trabalhista. A prescrição bienal é esse prazo para ele entrar com a ação. Esse é o primeiro prazo da prescrição, da prescrição que você precisa conhecer. O prazo bienal de 2 anos. É fundamental. E por que isso é fundamental? E por que isso pode cair? Porque não é divulgado. Várias pessoas entram com reclamação trabalhista fora do prazo. E o juiz, por mais que às vezes você tenha, por mais que a reclamante ou reclamante ele tenha até o direito, o juiz ele não vai nem ler a petição. Se o juiz perceber de cara que ultrapassou o prazo da ação, ele nem olha. E sabe o que é pior? Quando nós conversamos sobre prescrição, você vai ver lá no Código de Processo Civil que prescrição é matéria de mérito. Então existe
grande possibilidade do juiz ele não falar nada, ele só vai falar da prescrição lá na sentença. Olha o tempo que foi perdido. Já imaginou se o advogado e se a advogada entram com uma ação sem perceber que ultrapassou o prazo da prescrição bienal? Aí às vezes tem audiência de conciliação, audiência de instrução, chama a testemunha, acontece um monte de coisa, passa às vezes 2 anos. Não é difícil passar 2 anos em uma ação da Justiça do Trabalho. Tem ação que a gente resolve em 4, 6 meses. Tem ação que a gente fica 5 anos, às vezes até mais. Já pensou se você fica esse tempo todo numa ação e quando chega lá na sentença, é uma das primeiras coisas, uma das primeiras informações que o juiz coloca na sentença, da prescrição, arguída pela parte ré em sua contestação a prescrição bienal. Realmente ela está correta, razão pela qual extingue o processo com resolução do mérito, eis que ocorreu a prescrição. Aí as outras matérias ele nem vai falar. Sobre dano moral, não tenho que falar que teve prescrição. Sobre não sei o que lá, não vou falar porque teve a prescrição. Acabou ali. Aí você ficou 3 anos numa ação já prescrita, numa ação morta. Uma ação que na verdade nem nasceu. Você que achou que nasceu, mas ela nunca nasceu, para falar a verdade. Além da prescrição bienal, outra prescrição muito utilizada e muito importante é a prescrição quinquenal, que também é falado no artigo 7º da Constituição e no artigo 11º da CLT. Os créditos trabalhistas, eles poderão ser cobrados até o prazo de 5 anos. O que ele está dizendo ali? Vamos imaginar que você é um reclamante e tem horas extras. Vamos imaginar que a sua empresa também não pagou adicional noturno. Vamos imaginar que a sua empresa não pagava o seu horário de almoço, você não tirava a hora de almoço, ou até outro pedido de dano moral que seja por algo que ocorreu na empresa, ou algum desconto que você considera indevido, porque você levava atestado e ele descontava os dias que você faltava. Você pode cobrar tudo isso na Justiça do Trabalho, na reclamação trabalhista, mas até o prazo de 5 anos. Se você tem um crédito de 150 mil reais, ultrapassados esses 5 anos, já era, acabou. Se você está há 10 anos numa empresa e você sempre fez horas extras, os 5 últimos anos você pode cobrar. Dos 5 anos para trás, você já perdeu tudo. Você não pode cobrar. Caso você queira, você poderia ter cobrado lá na frente, mesmo você trabalhando. Muitas pessoas não sabem, mas existe possibilidade de você entrar com uma reclamação trabalhista trabalhando para a empresa. Mas é lógico que nem todo mundo faz isso, porque vai ter medo de ser demitido. Mas tem gente que faz, tá? E não é tão raro assim, acontece. É raro, mas acontece. Não acontece sempre, mas acontece. Então, esse é o prazo quinquenal. Você só pode cobrar os créditos que você faz jus dos últimos 5 anos para cá. Você já ganhou, cá entre nós, provavelmente 70% da nossa conversa sobre prescrição. Você sabendo esse básico, e olha só pessoal, é básico? Realmente é básico. Mas tem muita gente que não sabe, tem muito advogado que não coloca o tema prescrição na sua contestação. E tem que colocar, isso é tese de defesa, essa prescrição é matéria de defesa. Muito embora a prescrição
ela possa ser verificada de ofício pelo juiz. Mas nem sempre o juiz vai verificar a prescrição. E você como advogado você tem o dever de verificar se há prescrição naquele caso concreto ali. Quando você é advogado de réu, você tem que verificar se tem a prescrição. Você, quando você vai fazer a contestação, você é advogado do réu, você tem que verificar prescrição, você tem que olhar se tem a possibilidade de perempção, aquela perempção trabalhista. Você tem que verificar a possibilidade de inépcia da petição inicial. Todos esses detalhes que você, como advogado da reclamada, que vai fazer a contestação, você tem que ver. E a prescrição é um dos tópicos, um dos assuntos mais importantes de uma defesa. Eu coloco prescrição em todas as minhas contestações. Para quê? Para não deixar passar. Mesmo às vezes se eu ficar na dúvida se está prescrito ou não, porque de repente não tenho documento, eu não sei data, com certeza que às vezes o cliente não te passa as datas corretas, na dúvida eu boto. Até porque, por mais que seja de ofício, é o meu trabalho colocar aquilo ali. E a prescrição, ela pode ser arguída a qualquer tempo. Mas se você deixar passar, na correria daquele processo, você esquece. Não vamos ser ingênuos, acontece. Então, na dúvida, coloca a prescrição na sua defesa. Mas aí, pessoal, não encerra por aqui. Quando nós falamos sobre prescrição, um assunto que sempre gerou muitas dúvidas, desde a época que eu fazia o exame da ordem, é a chamada prescrição intercorrente. Sempre deu muito pano para manga. Você vai se deparar muitas vezes com prescrição intercorrente lá no processo civil, aqui no processo do trabalho. E é aquela história, como todo advogado, quando a prescrição intercorrente está a seu favor, você bate palma para ela. Quando a prescrição intercorrente é contra você, você vai lutar de todas as maneiras para evitar, para impedir que o juiz aceite o pedido de prescrição intercorrente. É essa que é a verdade. A prescrição intercorrente é aquela prescrição que o juiz decreta no curso do processo. Aquela primeira prescrição é o prazo para entrar com a ação, a bienal. Essa aqui é a prescrição intercorrente, é durante o processo. Se o processo ficar parado por 2 anos, há a prescrição intercorrente. Tira a foto dessa informação, pega essa informação, pega esse recorte. Agora eu vou melhorar isso. Por que eu vou melhorar? Você precisa entender que a prescrição intercorrente é quando não há movimentação processual durante 2 anos. Isso é um ponto. Mas eu tenho que melhorar isso para você entender. Por quê? Porque a grande discussão que tinha da prescrição intercorrente na doutrina e na jurisprudência era se na Justiça do Trabalho se aplicaria ou não a prescrição intercorrente. Por quê? Porque a súmula 327 do Supremo Tribunal Federal falava que na Justiça do Trabalho se aplica, era cabível a prescrição intercorrente. No entanto, na súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho, era claro e falava: não se aplica a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. E agora, pessoal? Você acata o STF ou acata a súmula especializadíssima do TST? Tinha essa dúvida. Inclusive, isso, por mais de uma vez, foi questão de segunda fase da prova do AB, por causa dessa confusão. Isso antes da reforma trabalhista. Mas antes mesmo da reforma trabalhista, como você já poderia ter lido no livro de Processo do Trabalho, do professor Bezerra Leite,
já tinha a explicação de como você se enquadrar nessas súmulas, aplicando as súmulas. O que o professor Bezerra Leite, no seu livro de processo do trabalho, falava? Existe a prescrição intercorrente, conforme se fala da súmula do verbete sumular 327 do TST. Mas esta prescrição intercorrente, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela se aplicava na inércia do exequente, na inércia da parte interessada na execução. Por exemplo, se a parte estivesse movimentando sempre o processo, ela não parava de movimentar, mas por qualquer motivo que seja, não encontrava crédito ou não encontrava o credor, e ela estivesse sempre movimentando, passava 2 meses, ela fazia uma petição, passava 6 meses, ela fazia outra petição, passava 2 semanas, ela fazia uma outra petição, passava 1 ano que seja, ela fazia um outro requerimento, porque nós sabemos que realmente o processo é um pouco lento. Se você perceber aqui, conforme eu estou conversando com vocês, a parte ela estava movimentando o processo. E nunca chegava esse prazo de 2 anos. Ela estava movimentando o processo, que é lento. Nesse caso, não há que se falar em prescrição intercorrente. Agora, o juiz deu um despacho em 10 de janeiro de 2021. O cartório verificou lá em 10 de janeiro ou 11 de janeiro de 2023. Ninguém nunca mais falou naquele processo, o exequente nunca mais tentou diligenciar, não fez nenhum requerimento por mais de 2 anos. Aí aplica-se a prescrição intercorrente. Ou seja, se a parte estava movimentando o processo, se utilizaria da súmula 114 do TST. Não é aplicável a prescrição intercorrente. Agora, se a parte quedasse inerte de diligências ali no processo, ficasse parado por mais de 2 anos, aí haveria prescrição intercorrente com base na súmula 327 do STF. E é isso que eu estou passando aqui para vocês, a súmula 114 do TST, a súmula 327 do STF. E isso aí já foi antes da reforma trabalhista de 2017. Aí, com base na lei 13.467 de 2017, com base nesse entendimento já pacificado da jurisprudência, o legislador dessa nova lei da reforma trabalhista colocou para nós o artigo 111A da CLT, falando isso, exatamente isso que eu estou conversando aqui com vocês. Primeiro, ele no caput do 111A, ele já fala que existe a prescrição intercorrente se a parte não se manifestar em até 2 anos. Se o juiz deu um despacho e depois desse despacho do juiz passou 2 anos e a parte não falou nada, então vai ser aplicada a prescrição intercorrente. É isso que o artigo 111A ele está falando aí. Então perceba que a nova lei já veio com o entendimento que foi sendo criado nos últimos anos na Justiça do Trabalho, tanto pelo TST quanto pelo STF. E isso aí, pessoal, já caiu em mais de uma vez de prova do OAB. Já fiz prova do OAB que caiu isso. Recentemente, nessas últimas provas, 35ª, 36ª, por aí, já caiu de novo essa questão, esse assunto. Fica atento
que prescrição, quando nós conversamos sobre prescrição, você precisa saber que prescrição é um tema tão bobo. Aí você fala assim, não vou estudar porque isso é muito bobo, não vai cair. Não se surpreenda se cair. E por ele ser bobo, você tem que estudar, porque você não vai perder ponto em coisa boba. Só conversando sobre prescrição. Aí a partir daí, você tem que ficar muito atento, mais ainda aqui na prescrição intercorrente, porque isso é assunto sério. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.